São 6 horas e 50 minutos. Vamos lá para cima, direto no RC Cop, conversar agora com Adeilson Albuquerque, que já está sobrevoando a nossa cidade de Manaus e agora fala ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adeilson, bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, para a criançada que todas as manhãs acompanha o Manhã no Ar e um bom dia especial também hoje para o Marcos Góes, lá no bairro Francesa, em Parintins, também ligadinho na nossa programação. O Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento um sol já bastante intenso mais uma vez e a temperatura média para hoje é de 28 graus, sensação térmica de 29, a possibilidade de chover 6 milímetros é de apenas 1%, ou seja, mais uma vez o sol vai ser quente. E atenção papai, atenção mamãe, leve aí o protetor solar, muito líquido na criançada e é claro para nós também adultos. E um detalhe também, o pôr do sol está previsto para as 17 horas e 55 minutos, máxima do dia será de 36 graus e a máxima sensação do dia de 39. Neste momento, o repórter cinematográfico vai lá para baixo, o Alex Gomes, para a gente mostrar aqui a bola da Samsung na Zona Leste, pegando já a fronteira com o Distrito Industrial. A gente observa que o trânsito por aqui já é bastante intenso, na bola até que não tão intenso, mas na extensão aqui da Otávio Mirim, que é a grande circular, principalmente no trecho que compreende a bola ali do São José até a chegada da bola da Samsung, como o Alex Gomes mostra neste momento, o trânsito já bastante carregado na manhã desta sexta-feira. Inclusive, a gente fez um comparativo com a Alameda Cosme Ferreira, chegando ali na bola do Coroado e aqui a bola da Samsung. Por aqui a situação está bem mais complicada, então quem sai da Zona Leste, a melhor opção sem dúvida é seguir ali pela bola do Coroado na Zona Leste. Dani. Adeilson, o pessoal saindo cedo de casa, né? Sexta-feira, quer que o dia comece logo, né? Os afazeres, o trabalho logo, para também terminar mais cedo, quem sabe, e poder curtir aí esse feriado, esse fim de semana, que pelo que tudo indica será de muito calor. Então dá para pegar aí um banho de rio, um passeio de barco, enfim, dá para ir à Ponta Negra, dá para se refrescar também. A gente conversa daqui a pouco com você novamente. Agora a gente vai chamar uma reportagem. Os moradores do bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus, continuam sofrendo com as consequências do incêndio que atingiu um terreno e casas na última quarta-feira. O problema agora é que alguns imóveis que correm o risco de desabar, o barranco que fica por trás das casas começou a desmoronar. A repórter Adriane Diniz estava lá acompanhando a situação dos moradores quando o barranco começou a ceder. Vamos ver como é que foi. Durante o dia todo, os moradores da Rua da Prata tiveram que lidar com o cheiro forte da fumaça e o medo das coisas piorarem no Nova Floresta. Mesmo com a presença dos homens do Corpo de Bombeiros, não foi possível acabar com o fogo na vegetação, no lixo e pallets. Samuel tentou evitar mais prejuízos. Foi prejuízo na máquina, tanto como nos pallets que a gente teve, na casa que foi pego fogo, né? Fora que isso aí a gente vai ter que comprar de novo, né? Porque a gente tira dinheiro daqui, o material que a gente faz aqui. Já Elinaldo estava inconformado. Para o vendedor, o transtorno causado pelo incêndio poderia ser evitado. De acordo com ele, todos os moradores da rua foram cadastrados pela SUAB desde 2010 e foram esquecidos. Era para a gente sair, e inclusive toda a documentação foi feita mais de 5 vezes, foi feita essa cadastração, documento, levar documento e tudo. Assinamos o recibo de pagamento. No máximo 8 dias nós receberíamos. E não foi seu não, todo mundo aqui fizeram a mesma coisa. E até hoje? Até hoje nada. O incêndio agravou a situação de algumas casas que foram atingidas ao lado do barranco. As pessoas estão sem ter onde morar. Por volta de 1h da tarde, depois de 24 horas do início do incêndio, parte do barranco desmoronou. O Corpo de Bombeiros já havia utilizado mais de 300 mil litros d'água. O solo encharcou e cedeu. E ainda existe o risco de o deslizamento aumentar. Você tem que entender que no ambiente existia vegetação que fazia como se fosse uma amarração no terreno, impedindo que ele desmoronasse. Diante da queima, que foi uma queima intensa, e o fato também de que nós estamos combatendo, encharcando esse ambiente para tentar apagar as chamas que estão queimando ainda em profundidade, então você tem um terreno encharcado
que ele acaba se tornando, com o peso da água, principalmente, acaba cedendo. Diante desse quadro, a Defesa Civil interditou a área e busca uma solução para abrigar os moradores. Estava atrás de uma igreja para alojar algumas pessoas, que eram poucas, só que agora a gente vai ter que aumentar o alojamento, vamos ter que dar um jeito nisso aí. Já seu Damião só espera que todos esses problemas sirvam para resolver de uma vez por todas a situação de quem mora em área de risco. Se não tirarem dessa vez, não tira mais não. Pode esperar Jesus voltar. E além desse problema que a gente mostrou aí do desbarrancamento, as famílias do Nova Floresta atingidas pelo incêndio ainda esperam uma resposta da prefeitura. Muitas não sabem para onde ir. O José Augusto Souza acompanhou a movimentação no local na tarde de ontem e mostra agora pra gente. O trabalho dos bombeiros entrou pela tarde e não tem previsão para acabar. Enquanto isso, algumas famílias ainda não sabem para onde ir. O medo de Rosineide é com a ameaça de novos deslizamentos de terra. Ela diz que até agora não teve qualquer resposta da Defesa Social. A gente não está podendo pagar aluguel e aí eu não sei. Sei para onde a gente vai, se pode voltar para casa, se não pode. A Defesa Civil não deu nenhuma resposta para a gente. Dona Rosalina, de 71 anos, não sabe se um dia vai poder voltar a morar aqui. Ela diz que foi cadastrada pela Defesa Civil, mas até agora espera a ajuda de R$300 e a cesta básica prometidas pela Prefeitura. Desde ontem, né? E hoje estou aqui esperando. Eu estou na rua, não tenho onde morar, né? Minha casa está do jeito que está aí, né? Pegou fogo tudo aí atrás, sabe que nem a gente não aguenta com essa fumaça que ainda não passou, né? Para outros, a única ajuda até agora veio de uma vizinha que cedeu quartos para as famílias desabrigadas. Ela passou a madrugada todinha até ainda agora com a gente. Se não fosse? Se não fosse, a gente estava na rua com todas as coisas. De acordo com o último balanço divulgado pela Prefeitura, 6 casas foram interditadas e as famílias cadastradas para receberem o aluguel social. Dessas 6 casas, 2 vão precisar ser demolidas. É uma triste, realmente, realidade das pessoas lá no Terra Nova. E olha só, quase 2 dias depois do início do incêndio, a gente está sobrevoando a área. Tem fumaça ainda lá, bastante fumaça, né, Adeilson? Você está sobrevoando, então, essa região. A gente mostrou ontem, logo cedinho, né, que o fogo começou na quarta tarde, se prolongou pela quarta-feira à noite. Ontem, bem cedinho, o RC Cop já estava sobrevoando essa área. E hoje, 24 horas depois desse nosso primeiro sobrevoo, a gente volta ao local desse incêndio no Nova Floresta e ainda tem fumaça, Adeilson? Tem sim, Dani. E isso é surpreendente. A fumaça é perene, é incessante, ela continua mesmo, como as nossas imagens são privilegiadas, não nos deixa nenhuma dúvida do tamanho, da dimensão e, é claro, do medo que as famílias que moram aqui próximo deste ponto, aqui na Rua da Prata, elas sentem. Agora nós estamos orbitando aqui, eu, comandante Breno Colares, o Alex Gomes, aqui o local, no Nova Floresta. Aí onde o Alex mostra, nesta rua, Rua da Prata, ela estava interditada ontem. Nossa equipe veio aqui pela manhã, até esteve aqui logo cedo, depois a Adriane Diniz. Aí toda a nossa equipe veio aqui mostrar realmente a situação desesperadora e o drama que os moradores daqui estavam sentindo. E neste momento aqui a gente observa que o desbarrancamento continua. Vamos fechar naquela casa ali, Alex, olha, são 1, 2, 3, 4 casas. Aí, vamos fechar um pouquinho ali, ó, para a gente mostrar que essas casas ali, ó, elas estão a um fio, como a gente costuma dizer no jargão popular, a um fio de desabarem dali, porque o desbarrancamento, o solo está sendo completamente comido por baixo ali da Rua da Prata e, consequentemente, o negócio pode ficar bem pior, bem mesmo desesperador. A gente observa que a erosão, Dani, e a consequência também deste fogo é que pode acabar, pode comer por baixo ali, inclusive ali a Rua da Prata e, consequentemente, uma espécie de cratera pode acometer bem no meio da Rua da Prata, uma situação muito complicada aqui no Nova Floresta, Dani. Adeilson, a fumaça, daí de cima você consegue ver a área que teve o desbarrancamento. Ontem, como eu falei anteriormente, a Adriane Diniz estava lá no local. Eu estava conversando com ela agora há pouco antes da gente entrar e ela estava me dizendo que os bombeiros afastaram as pessoas
do local, porque houve a terra começou a tremer, começou a ceder, e aí os bombeiros afastaram ela, inclusive, e poucos minutos depois que os bombeiros tomaram, graças a Deus, essa medida de segurança, ouviu-se um estrondo muito forte, parte do terreno desabou. É exatamente por isso que a gente não tem a imagem do desbarrancamento, porque as pessoas, inclusive o nosso cinegrafista, foi retirado da área e aí depois ela conseguiu entrar por uma casa e se posicionar para tentar mostrar o desbarrancamento. Só que, lógico, que de cima do helicóptero, pelo RC-COP, a gente consegue ter uma ideia melhor, ou a fumaça está impedindo. Você consegue identificar daí de cima qual é a área que desbarrancou? Olha, Dani, a gente olha, aparentemente é este lado aqui, ó. Porque, inclusive, continua. Vamos fechar ali, Alex, aí naquela parte negra ali, ó. Pode fechar ali, Alex, pode fechar. Muito bem aí, ó. A gente observa aí nas imagens do repórter cinematográfico Alex Gomes, essa parte negra aí foi onde um pedaço desabou, inclusive, ontem. E o outro lado ali, um pouquinho para o lado esquerdo, a gente observa também, aí, Alex, aí também, ó, desabou perfeito. essa... A gente consegue ver com essa imagem do Alex, exatamente que chegou no limite ali daquela casa, né? Tem uma área toda mais escura, que é onde pegou fogo, o fogo continua ainda, e essa parte mais clara que mostra realmente a terra, foi justamente a parte que desabou. Agora está muito claro na imagem, sim, a gente consegue ver sim, Adeilson. Pois é, agora realmente ficou bem mais nítido para quem está em casa acompanhando. E um detalhe, Dani, agora a gente mostra aqui, eu queria que o comandante Breno fizesse um pouquinho, para a gente subir um pouquinho, comandante, só para a gente mostrar de cima, Dani, que o que nos chama a atenção é que a Rua da Prata, ela fica entre dois precipícios, vamos colocar assim, para ilustrar mesmo a real situação que a gente vê, que nós enxergamos aqui de cima. Do lado direito tem um morro, né, íngreme, uma espécie de precipício, vamos colocar assim. E do lado direito também da Rua da Prata tem uma outra forma muito íngreme, né, um buraco muito intenso. E é por isso que nos preocupa também que todas essas casas, por exemplo, que estão compondo, tá aí, o Alex agora abre, ó, e aqui embaixo é um ponto, inclusive ali tem água ali, Alex, dá para te fechar na água ali, ó, aí tem água. É uma espécie de igarapé ou um olho d'água, como a gente costuma dizer, que nasce neste ponto. Tá aí, agora pode abrir, Alex. Vamos abrir. Aí é um ponto do lado esquerdo da Rua da Prata. Essa imagem, Adeilson, é muito clara para a gente consegue agora sim perceber exatamente o drama dessas famílias. Tem um abismo do lado direito, que é onde está acontecendo ainda o incêndio já controlado, ainda tem, na verdade, fumaça, né, resquício desse incêndio, e do lado esquerdo, um outro abismo, outro precipício. E a Rua da Prata, olha só, ela faz exatamente o limite, pega um filete de terra entre essas duas áreas. Realmente é uma área de risco. A gente, pelo lado esquerdo, o precipício do lado esquerdo, a gente consegue imaginar, consegue ver o que existia aqui do lado direito. Ou seja, uma vegetação bastante coesa que segurava em parte esse barranco, né? O bombeiro falou ainda agora na reportagem da Adriane Diniz, que a gente consegue perceber exatamente agora o que ele falou. Com a queimada, com o incêndio, essa floresta aí, essa vegetação deixou de existir e aí o terreno ficou muito mais frágil. Intensificada ainda essa fragilidade pela grande quantidade de água que os bombeiros tiveram que colocar, mais de 200 mil litros de água para tentar conter o incêndio. Então, realmente, a gente consegue ver que é uma situação de bastante risco. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco eu volto com você de outro ponto da cidade, então. Porque agora nós vamos ao vivo para Nova York conversar com a repórter do jornal A Crítica, Luana Carvalho, a única brasileira selecionada para participar de uma conferência da ONU, onde estão sendo discutidas metas para preservar o meio ambiente, metas de desenvolvimento sustentável para o mundo todo. O evento vai contar também com a presença do Papa Francisco, que já está em Nova York. Olá, Luana, bom dia. Você consegue me ouvir? Bom dia, Daniela. Bom dia. Consigo sim. Onde é que você está agora? Você já está na ONU? Você está saindo do hotel? Onde é que você está? Eu estou aqui na sede da ONU, na parte da imprensa. Por enquanto está pouco movimentado, porque o evento vai começar só às 10 horas da manhã, mas aos poucos os repórteres e jornalistas do mundo inteiro estão chegando. Você chegou ontem em Nova York, você já sentiu aí alguma movimentação na cidade? Afinal, né, os grandes líderes do mundo vão estar reunidos a partir de hoje até domingo?
Isso, eu cheguei ontem, a cidade está muito movimentada, um trânsito intenso, na verdade todas as avenidas, o trânsito das principais avenidas foram modificados e não sabem outra coisa, a não ser a chegada do Papa Francisco, o Pope Francis, como eles chamam, e o presidente Barack Obama. Luana, o que está sendo programado aí? A gente vê imagens que você encaminhou para a gente, né? Logo cedo, de Nova York ontem, as pessoas ali também se preparando para essa... Olha, muitos folders e lembranças do Papa Francisco, a gente vem acompanhando também pelo noticiário. Sim. Toda a programação aí. Ele já fala hoje na abertura do evento, né, Luana? Isso, na verdade o evento vai começar oficialmente com o pronunciamento do Papa Francisco, né? É uma mensagem que está sendo muito aguardada, vai começar às 10 horas com o discurso do Papa. Ele falará por aproximadamente 50 minutos hoje. Ele vai abordar temas sobre os cuidados da casa comum, na verdade é o nosso meio ambiente, né? E aí depois do discurso dele, tem outro discurso que está sendo muito aguardado também, que é o da Malala, a jovem ganhadora do Prêmio Nobel, que vai discursar aqui, vai pedir mais respeito, educação para os jovens do mundo inteiro. Depois desse apelo da Malala, vai ter um show, uma performance da Shakira, que vai aí abrir oficialmente esse evento para todos os 150 líderes mundiais que estão aqui presentes, inclusive a presidente Dilma Rousseff, que deve apresentar as metas e a estratégia para o Brasil alcançar esses objetivos do desenvolvimento. Depois desse pronunciamento, desse show da Shakira, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, vai se pronunciar e aí então deve começar de fato as conferências para fazer discussões sobre essas metas, onde cada líder vai apresentar suas metas, suas estratégias, para a gente ver aí como é que eles querem, como é que eles pretendem alcançar todos esses 17 objetivos até 2030. E se conseguirmos alcançar, né, a gente pode acabar vivendo num mundo melhor aí até 2030. É isso aí, Luana. Muitíssimo obrigada. Luana Carvalho, falando ao vivo de Nova York, da sede das Nações Unidas, onde acompanha para o telejornalismo da TV A Crítica e para o Jornal A Crítica, a qual ela pertence. Ela é jornalista do Jornal A Crítica, única do Brasil, viu, gente? Ela passou numa seleção de 575 jornalistas do mundo todo, foram 5 escolhidos, entre elas a Luana. Luana, boa sorte aí, a gente vai se falando aí ao longo da programação. Segunda-feira ela fala de novo com a gente e a gente acompanha toda a cobertura direto lá de Nova York, com o nosso jeito, com a nossa correspondente, com a nossa cara. Parabéns, obrigada, e a gente vai se falando aí nesses dias. Obrigada, acompanhe também as notícias no Portal A Crítica, que eu estou publicando diariamente. TV, portal, jornal, no domingo, certamente com uma matéria completa. Sim, claro. Obrigadíssimo, Luana Carvalho, boa sorte em Nova York. Obrigada, bom dia a todos. Tchau, tchau. E daqui a pouco começa o Dia de Inclusão Social e profissionais né, que lidam com pessoas com deficiência e reabilitados, né, reabilitados do INSS. A ação vai ser realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho. A gente conversa agora com a repórter Larissa Santiago, que tem mais detalhes sobre esse projeto. Bom dia, Larissa. Bom dia, Daniela. Meu bom dia, você que acompanha a programação do Manhã no Ar. Olha, a abertura do dia D vai ser realizada logo mais às 8 horas da manhã, lá no auditório da Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego do Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, aquele prédio que fica ali atrás da Cefaz. E essa iniciativa é justamente para incluir essas pessoas com deficiência e pessoas que são reabilitadas do INSS no mercado de trabalho, além de orientar as empresas da necessidade de fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, em todo o estado, são mais ou menos 750 mil pessoas que ou têm deficiência ou são reabilitadas do INSS. Esses números são do último censo feito pelo IBGE e essa parcela da população é amparada por uma lei federal. É a Lei 8.213, que obriga as empresas a incluírem nos seus quadros de funcionários essas pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS. Isso vale para as empresas com mais de 100 funcionários. Portanto, não tem por que essas pessoas ficarem fora do mercado de trabalho. Agora, se você de casa é uma dessas pessoas, ou tem deficiência ou é reabilitado do INSS, você pode ir até lá, como eu falei, na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego, na Avenida André Araújo, prédio que fica atrás da Cefaz,
Isso de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, porque lá vão estar 26 empresas que vão disponibilizar 1.500 vagas e a pessoa vai lá, passa por uma seleção e já pode sair encaminhada para o mercado de trabalho. Não tem desculpa para ficar de fora, viu, Dani? Não tem mesmo não, né? Uma chance, uma oportunidade de trabalho. Obrigada, Larissa. A gente volta daqui a pouco com você. A gente vai mudar de assunto. 12 estabelecimentos foram interditados e 6 notificados ontem à noite durante a Operação Centro Seguro, realizado pela Prefeitura em parceria com órgãos do Sistema de Segurança Pública. Vamos ver como é que foi. A maioria das casas noturnas, hotéis e bares não tinha licença para funcionar. Durante a ação, foram fiscalizados carros para checar documentos e fazer o teste de bafômetro nos motoristas. Ambulantes foram orientados a deixar o terminal da Matriz próximo ao porto da cidade, já que no local é proibida a venda de produtos. Os vendedores reclamaram que a polícia teria sido truculenta e teria chegado a agredir este homem que estava bêbado. A assessoria da Secretaria de Segurança disse que a denúncia não procede e que, inclusive, o homem já estaria deitado na calçada quando a PM chegou na área para dar apoio à operação. E o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a lei que transformou há 11 anos 124 comissários da Polícia Civil em delegados. A decisão foi tomada ontem por unanimidade da Corte. José Augusto Souza tem os detalhes. Os delegados que foram promovidos em 2004 devem voltar ao cargo de comissários. Isso afeta diretamente 97 delegados que estão na ativa, entre eles Orlando Amaral, o atual delegado-geral de Polícia Civil aqui no Amazonas. Como não há possibilidade de mudança no mérito dessa decisão do STF, a estratégia dos advogados dos policiais é tentar reverter os efeitos práticos do julgamento, ou seja, permitir que, mesmo com a mudança de cargo, eles continuem a exercer na prática o papel de delegados. O governo do estado divulgou uma nota dizendo que vai ingressar com um recurso de embargo de declaração. Na prática, a intenção é assegurar a validade dos atos que foram praticados no período em que os agora comissários eram delegados de polícia. O governo também pede um prazo para a regularização da situação funcional dos 97 comissários atingidos pela decisão. E sobre esse assunto eu converso agora com o professor Márcio Cavalcante, especialista em Direito Constitucional. Muitíssimo obrigada pela sua presença, por senhor ter aceitado o convite aqui do Manhã no Ar. É um prazer, né, estar aqui, né, eu acompanho sempre o programa e é uma honra estar podendo participar hoje. Ontem foi considerado pela decisão do STJ inconstitucional essa promoção, mas a gente sabe que essa equiparação, às vezes, tem duas funções que são consideradas similares, né? E acabam dizendo, não, trata-se da mesma coisa, pode haver essa promoção automática, mas ontem foi julgado que não foi o que aconteceu. Essas pessoas precisavam de concurso público, é isso? Isso. A verdade foi o seguinte, Daniela, em 2001... foi editada uma lei criando na estrutura da Polícia Civil, a função de polícia, ele funcionaria como se fosse um auxiliar do delegado. E em 2004, houve uma lei transformando esses cargos de comissário em delegados de 5ª classe. No entanto, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, não era possível essa lei fazer essa transformação, essa equiparação, por quê? Porque os concursos eram diferentes, a remuneração do cargo de comissário era quase a metade do cargo de delegado na época, e esse cargo de comissário ele foi imaginado como um auxiliar, um subordinado hierárquico do delegado. Então, pelo fato de esses cargos serem substancialmente diferentes na visão do Supremo, não era possível essa equiparação, porque isso representaria uma violação à regra do concurso público, ou seja, a pessoa que não era delegado, não tinha feito o concurso para delegado, acabaria se transformando em delegado de polícia. Quer dizer, ele considerou que os cargos são muito diferentes, a autoridade, inclusive, sobre uma investigação, ela é diferenciada. É isso que a gente queria que ficasse muito claro para as pessoas. O que diferencia, na prática, para a população, o trabalho de um comissário para um delegado? Na prática, o trabalho acaba sendo parecido. Por quê? O comissário de polícia, ele pode, nas situações do interior do estado, por exemplo, atuar como se fosse um delegado, ele pode conduzir, auxiliando a investigação.
No entanto, as responsabilidades do cargo eram bem diferentes, né? A começar da remuneração. Quando a pessoa fazia o concurso para comissário, ela sabia que ia receber metade do que recebia um delegado de polícia na época. Na estrutura que era prevista em 2001, o cargo de comissário ele era um subordinado hierárquico do delegado, ou seja, ele podia atuar ou sob as ordens, né, sob a orientação do delegado. Como terceiro fator, o cargo de comissário ele não previa a possibilidade de você ir sendo promovido e ser delegado geral. Não era um início de carreira. Não era um início de carreira. Era uma profissão que se encerrava em si, era um concurso para aquela profissão. Para aquela profissão, né? Mal comparando, era como se fosse um auxiliar, um assessor do delegado, né, para as funções do delegado. Então, na prática, ele acabava exercendo algumas funções do delegado, mas como um auxiliar da estrutura, né, da delegacia, né, como um auxiliar do delegado de polícia. Essa decisão, além de, obviamente, interferir diretamente na vida dos 97 delegados agora, né, voltam a ser comissários do concurso para que eles prestaram, ela atinge, de certa maneira, a vida de todos nós, né, de toda a sociedade. A pergunta que desde ontem circula com pessoas que são especialistas do direito ou não, pessoas comuns, leigas, como eu, por exemplo, é a seguinte: todas as decisões ao longo desses 11 anos, investigações, prisões feitas por esses delegados, elas podem ser consideradas com não conformidade ou ilegais? Por exemplo, um advogado pode alegar hoje que um cliente dele que foi preso semana passada por um desses delegados, ele não tinha legitimidade para fazer essa prisão? Olha, Daniela, certamente essa tese vai ser alegada, né, pelos advogados de defesa, até porque, né, é uma tese interessante, mas o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência, que é quando a gente chama, são as decisões reiteradas dos tribunais, a jurisprudência ela já entende, né, que nesses casos os atos que foram praticados por o servidor público com aparência de legalidade, eles são preservados. Então, todas as investigações, todos os flagrantes que foram lavrados por esses comissários, todas as interceptações telefônicas que foram realizadas a partir de um pedido deles vão ser preservados. A gente aplica aí o que no direito a gente chama de teoria do funcionário de fato, ou seja, ele estava baseado numa lei, né, baseado numa posse e que aparentemente tudo era perfeito, tudo era legal, tanto que demorou vários anos para o Supremo decidir isso. Então, nesses casos, os tribunais dizem que todos os atos por eles praticados são preservados com base na confiança e na teoria da aparência. Quer dizer, o Estado, durante esse período de 11 anos, confiou a ele aquela autoridade. Então, essas decisões, elas não têm, essa decisão agora não tem um efeito retroativo. Quer dizer, durante esses 11 anos que eles atuaram como delegados, de fato, apenas agora chegou-se à conclusão que não tinham esse direito, mas Perfeito. Atuaram de fato, elas são mantidas, até porque senão seria um caos, né? Um caos para a sociedade. Exatamente. Nesse caso, aí a jurisprudência privilegia a segurança jurídica, a segurança minha, sua, de todos nós, né, de que o Estado, né, de que o poder público, ele pratica os atos com a presunção de legitimidade. Então, essa decisão ela não tem efeitos retroativos, ela não vai desfazer todo o trabalho que foi feito, assim como também não se exige que esses comissários devolvam a remuneração que receberam, porque eles efetivamente trabalharam, contribuíram, né? Então, ela vai ter efeitos a partir do momento em que for publicada. Agora, ontem mesmo foi anunciado que a defesa dos delegados, agora comissários, vai entrar com um embargo, que na verdade é um recurso junto ao próprio STJ. Que finalidade isso possa ter? Justamente digamos, tornar legal essa possibilidade de se manter os salários, de se manter as decisões? É para isso que veio o embargo? A decisão de ontem foi tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, que é o órgão máximo da nossa instância de justiça. Então, o único recurso que cabe, como você falou, são esses embargos de declaração. Só que esses embargos de declaração, eles não têm a força de mudar o mérito da decisão, vamos dizer assim, mudar o que foi decidido. Ou seja, ainda que sejam julgados esses embargos, a decisão quanto à saída deles está tomada. Esses embargos, eles servem para esclarecer algumas dúvidas, alguma contradição que tenha no julgado, né? Então, essa é a função.
desse recurso. E, além disso, ela serve também para ganhar mais tempo, né? Quando você ingressa com os embargos, aquela decisão que iria produzir efeitos imediatamente, ela se prolonga por mais um tempo até que essa decisão dos embargos seja tomada. E uma outra função também dos embargos é justamente deixar explícito, deixar expresso esses aspectos que você mencionou, ou seja, de que essa decisão só vale a partir da publicação, de que os atos por eles praticados enquanto delegados são preservados, de que eles não precisam devolver os salários, ou seja, esclarecer essas dúvidas que no julgamento de ontem não ficaram explícitas, né? Mas que, segundo a jurisprudência, segundo a tendência dos julgados, ela vai ser mantida. Quer dizer, é uma espécie de recurso, mas não sobre o mérito, porque esse já está decidido, não cabe mais recurso de qualquer ordem. Exatamente, é justamente isso. São apenas para esclarecer pontos, né, do julgamento. Eu conversei agora com o professor Márcio Cavalcante, ele é especialista em direito constitucional. Ontem, no fim da tarde, saiu essa decisão do STJ, né? Esse processo vem se prolongando ao longo de 11 anos. Era uma época, 124 comissários que foram promovidos para delegado, passaram a ter o título de delegado. 97 deles continuam atuando. Muitos deles, inclusive, são pessoas bastante conhecidas, né? Que atuam, cada um na sua área, diretamente aí, sempre estão nos noticiários, né? Excelentes atuando. Profissionais. São excelentes profissionais. Sim. Inclusive, isso causou, né, professor, em nós da sociedade de modo geral, assim, tudo bem, a gente entende, tem que ser respeitado, foi julgado inconstitucional, mas sem dúvida nenhuma são pessoas que atuam de uma maneira muito competente nos cargos de delegados, né? Com certeza. Os aspectos sociais dessa decisão, eles são muito preocupantes, né? Nós temos aí excelentes quadros da Polícia Civil que são afetados por essa decisão, né? Seria até, assim, não adianta citar alguns nomes porque seria uma injustiça com os outros, mas excelentes quadros. E a gente fica preocupado mesmo, né? A gente que convive sabe que a questão do combate à criminalidade, ela precisa de cada vez mais esforços, então vai ser necessário aí uma ação do governo, do Estado, para saber como vai solucionar esse problema. Quer dizer, tem que ser, na sua opinião, já feito de cara, a partir dessa decisão, a convocação de um novo concurso? O ideal seria um novo concurso, porque, né, eu vi que o governo anunciou que não tem condições, né, orçamentárias. No entanto, você perder imediatamente 100 delegados muito bem treinados, né, já há mais de 10 anos na carreira, alguns deles em pontos estratégicos, né, nas delegacias de crime organizado, você imediatamente perder isso, realmente um impacto muito grande, né? A sorte é que, Daniela, esse acordo do Supremo deve demorar um pouco ainda para ser publicado, e aí essa esperança que a gente tem que, nesse meio tempo, o governo encontre alguma solução para não fazer com que o sistema de segurança pública sofra um colapso com a saída desses profissionais. E a gente traz esse assunto porque ele, como eu falei anteriormente, diz respeito à vida de todos nós, interfere na segurança pública do Estado, justamente no momento que a gente vive uma crise, né? O número anunciado recentemente de homicídios aqui na nossa cidade é superior à cidade de São Paulo, que tem uma população 6 vezes maior. Então, a gente realmente aguarda como é que o governo vai conseguir obviamente, manter a decisão, porque não existe o que se possa fazer diante de uma decisão desse quilate, desse tamanho, mas que não se reverta, né, aí no caos social e que piore a situação, que já é difícil. Muitíssimo obrigada. Eu conversei, como eu falei, com o professor Márcio Cavalcante, especialista em Direito Constitucional. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Agora a gente volta lá para cima para ver como é que está o trânsito direto do RCCOP com a Adeilson. Nós estamos aqui na zona centro-sul da capital do Amazonas, pegando aqui o finalzinho do Boulevard, já chegando no Humberto Calderaro, onde a gente observa que, mais uma vez, neste ponto aí, na ligação do Boulevard com o Humberto Calderaro, tem uma pequena lentidão. Aí o condutor tem que esperar devido ao semáforo, exatamente, mas depois que o condutor passa pelo semáforo, ele entra aí na Humberto Calderaro, já vai enfrentar, vai pegar um trânsito tranquilinho na manhã desta sexta-feira. Nós fizemos um sobrevoo sobre a nossa cidade, a gente chamou a atenção, o que me chamou a atenção, na verdade, Dani, foi o trânsito um pouco mais carregado na zona leste de Manaus. Para quem sai da zona norte pela Torquato, trânsito bem mais tranquilo por lá. O mesmo acontecendo mais uma vez aqui na Humberto Calderaro, como a gente mostra neste momento, reitero, de trânsito tranquilinho na manhã desta sexta-feira. Que bom então, hein, Adeilson? 7h26, a gente mostra ao vivo aí que se você
tem algum compromisso logo agora às 8, 8h30, dependendo de onde você sair, dá para sair tranquilamente de casa, dá para assistir assim, Manhã no Ar até o finzinho, sem problema nenhum. Adeilson, obrigado, um bom fim de semana para você, para toda a equipe do RC Copa. A gente se vê de novo aí de cima, sempre com as imagens aéreas de Manaus na segunda-feira. Em nome de toda a nossa equipe, um abraço, bom fim de semana e até segunda, Dani. Obrigada. E todo dia a gente mostra aqui no RC Copa, pelo menos tem sido assim nos últimos dias, o forte calor, né, na nossa cidade. Agora, você já parou para pensar que os animais de estimação, como cachorros, também sofrem com as altas temperaturas? Você já pensou como eles se sentem nesse período? Para você ter uma ideia, os pelos que cobrem o corpo desses animais podem ser comparados a um casaco de inverno. Então, imagine a sensação nesse calor. Por isso, quem tem aí um cãozinho em casa deve estar atento. É o que a Alane Guzmão mostra agora pra gente. Ah, o calor. Ele tem castigado nos últimos dias e nem o amazonense acostumado com esse sol está suportando. De manhã já dá para sentir o calor assim, sabe? E quando é de noite, quando a gente liga o chuveiro, a água já está bastante quente assim por conta da incidência do calor pela manhã e pela tarde na caixa. Está muito quente, muito quente. Se com a alta temperatura tá difícil para o ser humano, imagina para um animal, um peludo, como um cachorro, por exemplo. Eles não transpiram e a respiração é a única forma de controlar a temperatura do corpo. Só que o verão, quente e úmido, prejudica esse mecanismo. Esse médico veterinário explica que em cachorros com focinhos achatados ou animais obesos e cardiopatas, a situação pode ser ainda pior. Normalmente, animais muito obesos vêm associados a uma cardiopatia, a um probleminha no coração. Então, a gente pode agravar, às vezes, algum problema ou levar a algo pior, a algo mais grave, durante esse período do calor. Então, é bom tomar cuidado. O dono do animal precisa ficar em alerta para algumas mudanças no comportamento. A língua para fora, combinada com uma respiração acelerada e fraqueza, pode ser sinal de estresse térmico. Quando você perceber que o seu pet está assim, leva para a região mais amena, leva para um lugar mais fresquinho. E qualquer alteração, procure seu veterinário. Sempre procure seu veterinário. Débora tem 5 cachorros. A Piriguete é uma delas. A estudante de administração conta que não se descuida, ainda mais agora, com as altas temperaturas. Está muito quente, então deixo a água à vontade, sempre trocando para ficar mais resfriada, não gelada, né? Para não ter nenhum problema. E sempre trago ao veterinário para saber se as vacinas estão em dia, se o animal está bem. É bom ficar atento mesmo. Os especialistas recomendam que, se você sair com o animal para passear, precisa conferir se a temperatura do chão está suportável. Uma outra dica é fazer a tosa do pelo, como no caso desse pastor alemão. Na internet encontramos algumas situações inusitadas. Esse homem em Tocantins instalou um ar-condicionado na casa do cachorro. Claro, não precisa de tanto investimento assim. Dá para fazer como Walter, que nesse calorão reservou um tempinho todo dia para deixar a tequila se refrescar no chuveiro. Dá para ver que são minutos preciosos e bem aproveitados, uma atitude recomendada pelo veterinário. Traz o animal para a região mais fria, coloca numa varanda, uma região onde tem um piso, uma lajota mais fria. Ou para os pequenos que estão no apartamento, que às vezes não tem essa varanda, bota para dentro de casa, coloca o ar-condicionado lá 24, 25. Se possível, se ficar muito fechada a casa, coloca um umidificador. Lembra que o pet é como uma criança, tá? Encara ele como uma criança. Além de se alimentar bem, também devemos estar atentos à hidratação do nosso corpo. Na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de beber água. E a falta desse hábito pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. Então, atenção a essa reportagem. Vamos ver. Salgadinhos, docinhos, uma bela fatia de bolo e um refrigerante bem gelado. Difícil resistir, né? O problema é que todos esses alimentos desidratam. Por isso, nenhum deles faz parte do cardápio de Dona Ézera. Há 3 anos, ela descobriu que é hipertensa e diabética. A primeira medida foi trocar o refrigerante pela água. Como eu fico a maior parte do tempo em casa, eu tomo bastante água, né? Que eu estou na cozinha, fazendo almoço, fazendo uma coisa, fazendo outra, e o bebedouro é bem do lado da pia. Então, automaticamente, eu já me policiei para mim ficar tomando água de vez em quando. A água é fundamental para o funcionamento do organismo. Um adulto tem, em média, 70% do corpo composto por água. No caso de uma criança, esse número é ainda maior, chega a 80%.
Por isso, bom mesmo é não abrir mão da hidratação. Todos os órgãos têm uma proporção de água. Os ossos contêm de 20% a 30%, os músculos do coração, 75%, e o sangue chega a ter 90%. Alguns alimentos podem ajudar na hidratação, mas não substituem o líquido. Se compararmos a banana com a melancia, não é que a banana não tenha água, ela tem água, mas a melancia tem muito mais água que a banana. Entretanto, a água da fruta, ela não é suficiente para a necessidade de água do nosso organismo. Quem não beber a quantidade ideal de água pode ter problemas sérios de saúde. Além da pessoa ficar indisposta, principalmente numa situação de diarreia, dependendo do grau de desidratação, ela pode chegar até a morte. Se é assim, é bom fazer como Dona Ézera e não abrir mão de um copinho com água de vez em quando. Às vezes eu tomo um refrigerantezinho, né? Mas na maioria das vezes é mais água mesmo. É isso aí, tem que beber água, principalmente nesse calor, né? São 7 horas e 33 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias do esporte e também a última reportagem da série sobre Aruba, Ilha Feliz. Você vai ver como é que eles fazem lá para produzir água. Vivem numa ilha, né? Uma ilha pequena. Como é que faz para ter água potável, hein? Você confere já já. São 7 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. O assunto agora é desemprego. Mais de 20 mil pessoas já foram demitidas só aqui em Manaus esse ano. Para tentar diminuir essa estatística, empresários e a Superintendência do Trabalho se reuniram ontem para analisar uma proposta capaz de manter as pessoas empregadas. Bastou um ano de crise para o número de funcionários da empresa de Rubem cair quase pela metade. Ele é do ramo de refeições. O faturamento diminuiu à medida que o quadro de trabalhadores do Distrito Industrial foi reduzido. É uma reação em cadeia. Nós temos 8 funcionários que estão de aviso prévios e mais 6 funcionários que estão de férias. E, quando retornar, também não vão ter onde locar e, consequentemente, vão ser desligados. Na tentativa de evitar que a situação piore, ele e outros empresários do mesmo ramo participaram de uma reunião com a Superintendência Regional e Secretaria do Trabalho. A proposta para evitar que aproximadamente 200 trabalhadores sejam demitidos é assegurar o benefício do Bolsa Seguro Qualificação, onde o funcionário vai ter o contrato suspenso por até 5 meses. E nesse período, além de receber o seguro-desemprego, também vai fazer cursos. E ao retornar ao emprego, terá 3 meses de estabilidade. O primeiro setor beneficiado é o de refeições. O próximo deve ser o industrial. O empresário tem um fôlego para respirar durante a crise, no sentido de que ele não tem as obrigações de recolhimento, nem de pagamento do salário, nem de recolhimento de encargos, também que pesa muito na conta do empregador. Mas para ter acesso ao seguro Bolsa Qualificação, é preciso atender alguns requisitos. Precisa ter anuência expressa nesse acordo do trabalhador, precisa ter um contrato ou uma convenção coletiva de trabalho e o trabalhador precisa ter direito ao seguro-desemprego. A expectativa é que o cenário só volte a melhorar no segundo semestre do ano que vem. Até lá, não há previsão de novas contratações. Daqui a pouco tem Hoje em Dia aqui na TV A Crítica e quem conta os detalhes pra gente é o César Filho. Oi, Daniela, muito bom dia. Alô, alô, Manaus. No Hoje em Dia, a Renatinha mostra a alegria contagiante do bonde da coleta. Os meninos recolhem o lixo com um estilo único e paródias que conquistam todos por onde passam. É nesta sexta, Personagens do Brasil, aqui no Hoje em Dia. Te espero. Agora eu quero agradecer a você que acompanha a programação noturna da TV Record. Graças a você, temos alcançado aí índices expressivos de audiência em todo o Brasil. Nós agradecemos a confiança em todos os programas jornalísticos da Record. Muito obrigada. O mundo está em constante movimento. A gente vive, sonha com um futuro cada vez melhor. O que é fato hoje, amanhã entra para a história. Estamos aqui 24 horas. Para não deixar que a realidade passe despercebida. Para investigar, reconstruir. Para dividir experiências e descobertas fascinantes.
Estamos prontos e preparados para trazer com toda a força e credibilidade o mundo até você. Jornalismo verdade. Jornalismo com precisão. Jornalismo com qualidade. Jornalismo confiável. Jornalismo com responsabilidade. Bacana, né? E a gente vai ver agora a última reportagem da série Aruba, a Ilha Feliz. A fórmula que os arubanos encontraram para ter acesso a uma das águas mais limpas do mundo. E acredite, viu? A água consumida por eles vem do mar. É que o José Augusto Souza e o Rui Silva vão mostrar agora pra gente. Nos últimos 20 anos, o turismo explodiu em Aruba. E para agradar os milhares de visitantes que chegam todos os dias, a ilha oferece de tudo. Mas tem algo quase impossível de encontrar aqui: fonte de água potável. Isso mesmo. Os primeiros habitantes dessa terra árida recolhiam água das chuvas e de poços. Mas como abasteceram uma cidade inteira? O jeito foi apelar para o oceano. Desde 1932, toda a água consumida em Aruba vem do mar e passa por dessalinização. Nesta usina, ela é filtrada e destilada. Fica tão limpa que é preciso adicionar alguns minerais para torná-la mais saudável e saborosa. E o resultado de todo esse processo é água pura, própria para o consumo humano. Daqui, ela segue para as torneiras de todas as casas da ilha. E acredite, apesar das dificuldades para se conseguir isso aqui, Aruba não tem um problema com abastecimento há pelo menos 2 anos. O engenheiro Danilo Cruz atribui a estabilidade do sistema às reservas técnicas de água e porque a usina produz a própria energia elétrica, que também é distribuída à população. Assim, a água usada para lavar louça, no aquário das lagostas ou servida nos restaurantes é 100% potável, provada e aprovada pela pequena Isadora. Quando ela vai na praia assim, ela deve estranhar o gosto da água do mar, já acabou? Sim, do água do mar ela estranha sim. Quando vai no olho, principalmente, ela reclama. Quando ela engole, é um pouco mais salgada, então incomoda um pouquinho ela. Mas essa aqui? Essa não. Essa ela adora. Mas toda essa qualidade tem um custo. Uma família consome em média 15 metros cúbicos de água por mês. Aqui em Manaus, a conta sai por R$ 54. Em Aruba, o mesmo consumo sairia por 99 florins, ou R$ 228. Por isso, a população arubana é ensinada a não desperdiçar. A ilha é reconhecida mundialmente pelos projetos de sustentabilidade e quer se tornar o primeiro país totalmente independente dos combustíveis fósseis até 2020. Uma estratégia para preservar o meio ambiente e manter a beleza desta joia do Caribe. Que bacana, né? Já pensou uma fábrica de água, 100% da ilha abastecido por essa fábrica? A gente agradece aí nessa última reportagem da série o Zé e o Rui, que foram lá, ficaram uma semana em Aruba e trouxeram durante toda a semana aqui para o Manhã no Ar essas maravilhas da Ilha da Alegria. Agora, mudando de assunto, a gente vai para o esporte, direto para o estúdio do Craque na TV, falar com a Carol, que já está lá prontinha para conversar sobre esporte. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Olha, Dani, essa semana eu conversei com um talento do jiu-jitsu amazonense, viu? A Gabriele, faixa roxa, que acabou de voltar de Brasília com uma conquista e tanto, viu? Ficou curioso, tenho certeza, né? Então, ó, eu te conto tudo agora, vamos ver. Com certeza você já viu esse rostinho por aqui. Gabriele é atleta conhecida no jiu-jitsu. Com apenas 17 anos, ela tem um currículo vitorioso. Já foi campeã amazonense, brasileira e também em mundiais. No último fim de semana, ela esteve em Brasília, onde disputou a seletiva para o World Pro de Abu Dhabi.
E mais uma vez ela mostrou força. Foi campeã 2 vezes, na categoria faixa roxa até 62 quilos e também no absoluto. Foram 3 anos tentando subir ao pódio e conseguir a vaga do World Pro, que é um dos campeonatos mais importantes do calendário. Eu tentei 3 vezes mesmo, tipo, todas as vezes que eu lutei eu ganhava a categoria, eu pedia na final do absoluto, decisão de juiz, alguma coisa assim. E tipo, todas as vezes que eu tentei e perdi, eu falava assim, não vou desistir, eu sempre bato na trave, um dia eu consigo. Então, tipo, na 4ª vez agora eu consegui, nessa seletiva de Brasília. Eu fiz 5 lutas lá, 2 na categoria e 3 no absoluto. Fiz final com uma menina acima de 70 quilos, da Nova União, lá, de Natal. Quando você ganhou ali, que você viu conseguir a vaga minha, qual foi o sentimento? Ah, na hora eu chorei. Quando acabou a luta, todo mundo, o ginásio todo parou para ver as finais. E quando eu ganhei, o ginásio todo vibrou, porque, tipo, eu tava fazendo com uma competição muito boa. Todas as minhas lutas que eu fiz nessa seletiva, eu fiz lutas boas, finalizei, fiz bastante ponto. E nessa final, acho que a torcida assim, ficou mais a favor para mim, porque eu era menor do que a menina, tinha menos peso. Então o pessoal ficou a favor de mim. E quando eu ganhei, todo mundo vibrou junto comigo, foi uma sensação muito boa. Além da vaga, os ouros garantiram a Gabriele o Free Pass, ou seja, ela vai ter as despesas pagas pela organização do evento. Mais um motivo para ela sorrir à toa e sonhar com um bom resultado. Em todo lugar do mundo tem essas seletivas, então os campeões vão para lá e essas categorias são muito difíceis. Então, só de estar lá já é uma vitória para mim. E eu vou treinar bastante para poder conseguir esse sonho lá, porque não é fácil, né? Mas eu vou treinar muito mesmo, vou me esforçar muito. Eu quero esse título para mim, no meu currículo agora. O Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, só vai acontecer em abril do ano que vem. Mas a atleta já se planeja para chegar bem na competição. Vou dar uma parada no mês de outubro até para recuperar de lesões, problemas de saúde que eu venho tendo, que já era para me ter parado, na verdade, só que tipo, sou teimosa, eu tô continuando. Mas eu vou parar direitinho, vou me cuidar, para depois, no mês de novembro, voltar a competir. E tipo, vai ser novembro, dezembro, janeiro, até o World Pro em abril, que vai ter outros campeonatos importantes também, o europeu e o pan-americano antes dele. Então vai ser um campeonato atrás do outro, e a competição não para, o treinamento não para. Ah, que bonitinha, Gabi. Olha, parabéns. Eu adoro a Gabriele, é uma super atleta, sempre recebe a gente muito bem e eu tenho certeza que ela vai brilhar bastante lá em Abu Dhabi no ano que vem. Agora, gente, falando de futebol, o último clube do Amazonas a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, o Holanda, ganhou um novo presidente essa semana, viu? Ele foi empossado, né, aí para o mandato até 2018, o Leão Brauna, um dos fundadores do clube e primeiro presidente lá em 84. Ele pretende fazer com que o time novamente dispute aí competições em nível nacional, né? O cargo de presidente do Holanda ficou à disposição depois que o Paulo Radin renunciou no mês de abril ainda, né? Aí o vice-presidente, o Sidney Bento, assumiu o cargo, mas decidiu antecipar as eleições que só iam acontecer no ano que vem, em 2016. Então, sem concorrente nas urnas, o Brauna foi então empossado e aí o Holanda agora com um novo presidente. E bom, matéria completa, claro, no portal A Crítica, na página do Craque, tá bom? O Holanda estreia contra o FAST no dia 10 de outubro, na Copa Amazonas, às 7 horas da noite. Então a gente vai ficar ligado aí nas informações, tá? E, gente, é o seguinte, amanhã tem Craque na TV com 1 hora de programa especial, muito esporte na tela da TV A Crítica. Olha só o que a gente está preparando para você. A história inspiradora de Leandro Lima. Você vai saber o que esse atleta fez para sair de uma cidade da fronteira com o Peru para se tornar um campeão de jiu-jitsu. Tem ainda os preparativos para a primeira Copa de Muay Thai do estado, um novo método de ensino de natação para crianças e o vigor físico da turma da terceira idade. Olha que legal, hein, Carol? Tudo amanhã, 11 da manhã, aqui na TV A Crítica Record. É isso mesmo, 11 da manhã, Craque na TV Especial, você já sabe, fica com a gente, né? Acompanha a gente aí nas redes sociais. E tem muita coisa legal, viu, Dani? Não tem só isso, não. Tem entrevista, tem promoção, então é só ficar ligado 11 da manhã no Craque, tá?
Obrigadíssimo, Carol. Boa sorte amanhã no programa e a gente se vê aqui no Manhã no Ar, então, na segunda-feira. Tá certo, um bom fim de semana pra você e pra todo mundo, Dani. Beijo, tá segunda. Beijo, Carol Queiroz. Ontem foi um dia especial para alunos de uma escola municipal na Compensa. Eles deixaram a sala de aula e fizeram um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade. A gente sabe que a gente está na semana aí do turismo, né? Vamos ver como é que foi. No ônibus, olhares atentos aos prédios históricos do centro de Manaus. E a ansiedade crescia a cada novo ponto turístico que se aproximava. Ao chegar no principal teatro da cidade, a animação foi maior ainda. Afinal, para muitos, estar ali era uma novidade. Primeira vez. O que você está achando? Aqui é muito legal. Todos aqui cursam a 4ª série na Escola Municipal Terezinha Moura Brasil, na Compensa 2, Zona Oeste. A escola foi sorteada e eles selecionados para participar do passeio. E aproveitaram a oportunidade. Carlos Daniel tirava foto de tudo o que via pela frente. Daniel, você tirou foto do quê? Do mercado, do Teatro Amazônia e dos meus amigos e da repórter. A última parada do City Tour é a Praça Dom Pedro II, onde funciona também o Paço Municipal ou Paço da Liberdade, local que já foi a sede do governo e da prefeitura e que hoje está aberto ao público com várias disposições. O prédio já tem mais de 130 anos. Aqui os encantos continuaram. Dá vontade de pintar, é muito lindo esses quadros. Um dia eu vou pintar, eu adorei esses quadros. Um dia vai ser o teu aqui? Um dia vai. A visita faz parte da Semana do Turismo, promovida pela Fundação de Cultura do município. A ideia é promover ações que valorizem a importância do segmento turístico no estado e, principalmente, na capital. Essa iniciativa da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manaus Cult, ela visa incentivar a educação na escola para promover o turismo para essas crianças. E quem sabe, talvez futuramente, torná-los em grandes turismólogos para nos ajudar no governo municipal a desenvolver o turismo cada vez mais no município. E se depender dessa turminha, o objetivo foi alcançado. A minha professora fez de tudo para nós vir para cá. E eu amei esse negócio, eu estou adorando esse passeio, nunca vim aqui e adorei muito. É isso aí, a gente só ama aquilo que a gente conhece, é preciso que cada um de nós possamos incentivar, inclusive nossos filhos, a conhecer e amar a nossa cidade. Agora, antes do encerramento, eu queria fazer um lembrete para você. Nesse sábado, a Igreja de São José Operário, do bairro Praça 14, oferece uma feijoada dançante para a comunidade. O evento é para arrecadar dinheiro para revitalizar o Santuário Arquidiocesano de São José. Se você puder e quiser contribuir, participe, porque o ingresso custa R$10 e solidariedade sempre faz bem para quem a gente faz, mas faz bem para a gente também. Informações do 98196-2046. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Manhã no Ar. A gente se vê de novo na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Até lá.